Olá, o meu nome é Henrique Baragidas, da Universidade Lusófona, em Portugal, e este é o meu vídeo de apoio ao artigo Propaganda, Origens, Objetivos, Horizontes. Ao longo dos séculos XX e XXI, três grandes paradigmas de comunicação política nasceram, evoluíram e amadureceram em sequência. A propaganda clássica, que dominou a primeira metade do século XX, depois acrescentando-se à propaganda clássica, sem a substituir inteiramente, o marketing político, que marcou as democracias ocidentais durante a segunda metade desse século, e acrescentando-se aos outros dois, sem os substituir por inteiro, a guerrilha mediática. Esta apresentação concentra-se no primeiro paradigma. O objetivo é sumariar as origens, os objetivos e os problemas típicos da propaganda enquanto paradigma da comunicação política. Ora, enquanto tal, a propaganda emergiu, consolidou-se e amadureceu durante a primeira metade do século XX, sob o pano de fundo da afirmação da política de grandes massas e grandes causas. Esse novo tipo de política procurava ativar e manter mobilizadas, em nome de grandiosos projetos coletivos, as massas populares até aí relativamente à margem dos processos políticos. O propósito de seus arautos, em regra governos em contexto de conflito externo ou lideranças de novos partidos de organização de massas portadores de projetos de sociedade relativamente alternativos, era sintonizar ativamente as multidões em torno da sua causa. E isto no pressuposto de que isso permitiria almejar horizontes de ação coletiva sem precedentes e faria toda a diferença em termos de eficácia política. Em todo o caso, o conhecimento abstrato e o know-how prático associados à preparação, organização e execução de ações de comunicação política afinadas por esse novo diapasão só convergiram numa função especializada, encarregada de manejar uma ciência, arte, ofício relativamente delimitada durante a Primeira Guerra Mundial, quando, por 1917-1918, tanto a administração norte-americana de Woodrow Wilson como o governo britânico de David Lloyd George criaram órgãos especializados incumbidos de persuadir os seus cidadãos e os cidadãos dos países inimigos em causa da necessidade e da justeza de uma guerra total contra a Alemanha Imperial e os seus aliados. No seio desse enquadramento institucional, e logo depois no quadro do estudo dos princípios e métodos desenvolvidos por esses órgãos por vários líderes de partidos de massas revolucionários, nasceu a figura do propagandista. É na sua visão original da respectiva ciência, arte, ofício no período entre guerras que baseamos este estudo. Quais eram, segundo esses observadores privilegiados, os objetivos específicos da propaganda? Primeiro, a propaganda visava recrutar para a órbita da organização todos aqueles que se enquadrassem no vínculo comunitário que aquela reivindicava representar. Segundo, a propaganda almejava integrar, ou seja, reforçar o sentimento de pertença à comunidade, identificando o lugar de cada um e o contributo potencial de cada um para a organização e a causa. Terceiro, a propaganda intentava motivar, isto é, convencer os integrados de que a sua era uma causa vencedora e de que a sua sintonização ativa com essa causa poderia fazer a diferença. Quarto, a propaganda pretendia mobilizar, isto é, impulsionar uma predisposição instintivamente positiva face a reptos para sacrifícios e ações em nome da causa. Quinto, a propaganda fazia por imunizar, isto é, por um lado, por criar uma aversão instintiva aos argumentos, sobretudo os argumentos críticos, de terceiros, incluindo através da diabolização, e por outro, por anestesiar a bússola moral dos envolvidos contra transgressões perpetradas ou perpetrar pela sua organização em nome da causa. Por último, a propaganda visava provocar efeitos exatamente contrários nas fileiras dos inimigos, ou seja, fomentar desintegração, desmotivação, desmobilização, desnorte e sentimentos de dúvida e culpa no respectivo seio. Como decorre da natureza dos seus fins, o sonho dos propagandistas da primeira metade do século XX era conseguir encerrar a sua audiência numa espécie de bolha hermética. No seio dessa bolha, a audiência seria bombardeada monopolisticamente com os argumentos do propagandista, com recurso a todos os meios possíveis para a sua instanciação. Por exemplo, imprensa escrita, incluindo panfletos, rádio, cinema, cartazes, manifestações, desfiles, comícios, etc. Obter-se-ia assim a circunstância de uma transmissão incessante da mesma mensagem numa variedade de formatos e roupagens, o que tornaria essa mensagem insidiosamente omnipresente, mas não demasiado óbvia e cansativamente repetitiva. Mas quais as consequências de uma aproximação
a esse cenário ideal. Algumas lições sobre os limites da propaganda tornaram-se evidentes, incluindo aos olhos próprios, através da prática dos propagandistas dos regimes totalitários mais intensos ou duradouros do século XX. Primeiro, a propaganda tem muita dificuldade em forjar novas identidades, valores, ideias, hábitos, horizontes. A sua eficácia sobe drasticamente quando se limita a manipular os vínculos, preconceitos e predisposições já latentes na audiência. Segundo, o tom de cruzada de que a propaganda não consegue desligar se quer funcionar como alavanca de mobilização, acaba por insuflar expectativas de resultados e recompensas de curto prazo, colocando pressão nas organizações envolvidas para gerar resultados tangíveis minimamente condizentes com essas expectativas. Ou esses resultados surgem, ou o que na prática invariavelmente acaba por acontecer, a propaganda acaba compelida a impular aproximações pífias e até simulações desses resultados para consumo imediato, gerando um rastro de distorções e mentiras. Terceiro, uma vez iniciado esse rastro, e a menos que se admita ao erro, que implica o risco de gerar desintegração, desmotivação, desmobilização, desnorte, culpa, dúvida nas próprias fileiras, torna-se muito difícil evitar uma descolagem progressiva dos argumentos do propagandista relativamente à realidade, o que tende a minar a sua eficácia e credibilidade. Quarto, a queda em descrédito da propaganda tende a aguçar na audiência o apetite por fontes de informação alternativas, ameaçando o monopólio da mensagem do propagandista. Por fim, esta busca e o encontrar de fontes de informação alternativas tende a concorrer não tanto para o esclarecimento da audiência, mas para um certo desnorte face à natureza irreconciliável das mensagens em apreço. E isto imuniza a própria audiência contra a propaganda da sua organização, mas ao mesmo tempo, e como dano colateral de longo prazo, também tende a predispô-la para uma postura de descrença e cinismo face a todos os políticos e a todas as causas. Ora, em parte por causa destas fragilidades intrínsecas, em parte porque o contexto histórico-político e tecnológico-mediático mudou muito, e muito substancialmente, no Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial, a propaganda daria lugar ao marketing político como paradigma de comunicação política dominante. A lógica do marketing político, e com isso terminamos, é muito diferente. Num resumo minimalista, poderíamos dizer que, se ambos visam produzir ou estimular identidades e vínculos de grupo, fornecer razões para um apoio ativo a esse grupo e mobilizar os membros do grupo para a concretização prática desse apoio, no fundo, o beabá da comunicação política, as funções universais da comunicação política, os graus de compromisso e identidade e intensidade, envolvidos são inteiramente diferentes, com as identidades e vínculos pressupostos pelo marketing político a serem muito mais superficiais e precários, as razões aduzidas muito mais prosaicas e a mobilização a esgotar-se no essencial, numa conjuntura episódica. Assim, primeiro, se a propaganda parte da presunção da diferenciação e superioridade absolutas da própria causa, o marketing político parte da presunção da tendência dos produtos políticos, entre aspas, em circulação no mercado eleitoral, igualmente entre aspas, para uma convergência funcional. O que significa que o papel do comunicador político, do ponto de vista do próprio, passa a ser ressaltar, dramatizar ou mesmo cavar diferenças onde elas são entendidas como ténues. Segundo, se a propaganda radica numa atitude paternalista radical face à audiência, o comunicador político da era do marketing político parte do pressuposto de que, entre aspas, o cliente tem sempre a razão. Isto é, que boa parte do seu trabalho implica descobrir o que as pessoas espontaneamente querem e tentar dar-lhes algo próximo disso, em vez de as compelir ao entusiasmo e ao sacrifício em nome de uma causa maior que elas próprias que tem de ser explicada e incutida por fora. Terceiro, se o propagandista pretende moldar uma mentalidade para a vida, o profissional do marketing político limita-se a tentar levar eleitores a votar numa candidatura, numa conjuntura específica. Dois mundos, portanto, inteiramente diferentes. Obrigado pela atenção. Bom congresso.